Aleluia. Eu queria convidar você que está aí do outro lado. Se você tiver uma Bíblia, abra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, por favor. Eu quero ler com você algumas coisas para nós meditarmos essa noite. Que a paz de Cristo esteja sobre a tua vida, sobre cada um daqueles que estão nos assistindo nessa hora. E a minha oração é que o Eterno use de misericórdia conosco e possa falar comigo e com você nessa noite através da sua santa palavra. Marcos, capítulo 5. Eu quero ler alguns versículos nesse capítulo para nossa meditação nessa noite. E você que está em casa, ou no trabalho, onde quer que você esteja me vendo agora, especificamente hoje é um culto que a gente denomina como culto doutrinário, é um culto de doutrina. Então eu tenho algumas coisas para passar para você nessa noite, que são extremamente importantes para a sua vida e a minha vida espiritual. Seja você quem for que estiver me ouvindo, saiba que há uma palavra de Deus para a sua vida agora. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que Deus escolheu esse momento, esse dia, para que você ouvisse o que eu tenho a dizer nessa noite. Como você deve estar vendo aí, o tema que nós estaremos trabalhando é uma pergunta. E que eu espero poder, no final deste culto, no final desta mensagem, responder essa pergunta para mim e você poder responder essa pergunta a você mesmo. E a pergunta é: quem é você no meio de uma multidão? Quem é você diante das circunstâncias? Quem é você em meio ao caos? Quem é você em meio aos problemas? Quem você é no meio das coisas difíceis? Eu quero nessa noite ler em Marcos capítulo 5, versículo 25, que diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, sem nada lhe aproveitar, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque ela dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e ela sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Porém Jesus, conhecendo que de si mesmo havia saído poder, voltou-se para a multidão e começou a dizer: quem tocou nas minhas vestes? Quem me tocou? E disseram-lhe os seus discípulos: Mestre, tu não vês que a multidão te aperta e tu perguntas: quem me tocou? E ele continuava olhando ao redor para ver quem foi que tinha feito isso. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Esse texto é um texto extremamente conhecido daqueles que são chamados de cristãos no Brasil. Todo mundo conhece a história da mulher do fluxo de sangue. Mesmo aqueles que não são cristãos, mas têm o hábito de ouvir ou uma mensagem ou outra, já deve ter em algum momento ouvido alguém pregar sobre a mulher do fluxo de sangue. A mulher que durante 12 anos da vida dela, ela passou por uma situação extremamente difícil. Eu quero trazer uma palavra em cima dessa história, e para que você possa se ambientar nessa história, eu quero compartilhar para você um pouco do que é a história dessa mulher. A Bíblia fala que todas as mulheres na época de Cristo, quando elas entravam no seu período menstrual, elas tinham que sair das suas casas e ir para uma cidade ou ir para um local, aonde nesse local todas as mulheres também daquela cidade ficavam pelo seu período, até que ela terminasse esse período.
Então, mês após mês, as mulheres faziam isso. E durante aquele período elas não tinham contato com homens, elas não tinham contato com coisas, elas não podiam ficar muitas vezes nas suas casas, porque tudo que elas tocavam, pela lei de Moisés, naquela época ela era imunda, e as coisas que ela tocava ficavam imundas. É muito complicado eu tentar te explicar as razões do porquê as coisas funcionavam daquele jeito, mas no fundo, tudo tinha um porquê, e a ideia era de que as pessoas pudessem ficar protegidas, era gerar um pouco de salubridade, era poder oferecer um pouco de um ambiente mais saudável, numa época onde água era escasso, aonde se banhar era complicado, aonde fazer a higiene era complicado. Então se tirava essa pessoa de dentro de casa e ela ia para um local, onde nesse local ela ficava até que seu período acabasse. Agora imagina que essa mulher, uma mulher que a Bíblia fala que era uma mulher de condição financeira, porque ela gastou todo o seu dinheiro com médicos tentando curar a doença dela. Então pensa comigo, naquela época médico era muito caro. Para você ter acesso a um médico naquela época, você tinha que ter muito dinheiro. E para ela ter passado 12 anos da vida dela gastando com médicos, é porque ela era uma mulher rica. Mas pensa aí, ela sai de casa um belo dia, porque ela acorda e descobre que está no seu período. Quando ela sai de casa para ir para o local aonde ela vai ficar lá por 5, 7 dias, chega o 6º dia, chega o 7º dia, ela continua sangrando. Chega o 10º dia, ela continua sangrando. Dá o final do mês e ela vê as amigas entrando e saindo. E ela começa a perceber que aquilo que era para ser apenas um período se tornou agora uma doença. Que aquilo que era para ser só uma fase da vida dela se tornou agora um problema. E durante 12 anos da vida dela, ela teve que ver e conviver distante da sua família, distante dos seus entes queridos, afastada da sociedade, morando em um local onde todos os meses ela via suas colegas irem e virem, porque ela era proibida de andar na rua como se fosse uma pessoa comum. Ela era proibida de estar em comunhão com as pessoas, porque ela estava num período de sangramento, que ela não podia ter contato com as pessoas. Agora pensa comigo, você está vivendo uma situação dessa por 12 anos da sua vida. Por 12 anos, os médicos que você gastou o dinheiro que tinha não te curaram, não descobriram qual era a tua doença, não descobriram como te sarar. E além de tudo isso, de você vivenciar essa história ruim, de passar 12 anos doente, num local onde não é a sua casa, num local onde não é a sua cidade, num local onde é um local onde você pode se sentir seguro, mas num local à parte da sua família, você não podia ter contato com nenhum homem, você não podia ter abraço do seu pai, você não podia ter abraço da sua mãe, a não ser que ela estivesse lá também naquele período. Mas se ela não tivesse, ela não poderia, porque se ela te tocasse, você era considerado imunda, e ela também era considerada. E tinha todo um ritual que tinha que se fazer para que aquela pessoa pudesse ficar sarada daquela suposta imundície. Era uma vida triste, mas era uma vida de 12 anos assim. Ela gastou tudo que tinha. Ela gastou a sua saúde física, emocional e espiritual. Porque pense comigo, meu irmão, você tem ideia do que é você passar 12 anos da sua vida anulado? Você tem ideia do que é passar 12 anos da sua vida paralisado por uma doença? Talvez eu esteja falando com alguém que se encontra na mesma situação que ela, que foi anulado na vida, que por algum momento da sua vida, algum problema te anulou, te neutralizou, te paralisou. Mas eu quero te falar, a Bíblia diz que próximo ao local aonde ela vivia, próximo ao local onde aquela mulher estava, diz a Bíblia que Jesus estava passando, e alguém disse a ela: ei, Jesus Cristo de Nazaré está passando, aleluia, por aqui. A Bíblia fala que ela sai do seu local para ir até onde Jesus estava, para tentar ter um encontro com Jesus, e ela sai decidida a tocar nele. Só que, meu irmão, pensa aí, patrão, as pessoas que andavam com Jesus, como eu já disse numa outra oportunidade, não era meia dúzia, eram milhares. O texto diz que havia uma multidão comprimindo Jesus. O texto fala que existia uma multidão de pessoas que estavam exprimindo Jesus, amassando ele de todos os lados, porque todo mundo queria estar perto do mestre, todo mundo queria estar perto de Jesus, e quanto mais perto você estivesse dele, aparentemente parecia ser melhor para você. E aquela mulher, ela sai da sua casa, do local onde ela vivia, afastado, isolado, e decide fazer uma coisa que para aquela época era risco de vida.
A Bíblia fala que aquela mulher, ela entra no meio da multidão. Ei, patrão, olha para cá, entende uma coisa. Quando a Bíblia diz que ela enfrenta aquela multidão, não pensa que ela falou assim: gente, com licença que eu estou passando, e o pessoal foi abrindo, não. Porque assim como ela queria estar perto de Jesus, todas as pessoas queriam também estar perto dele. Todas as pessoas queriam tocar nele. Todas as pessoas queriam comprimi-lo, estar perto, ouvi-lo. E ela pega e enfrenta a multidão. Quando a multidão está comprimindo Jesus, quando a multidão está espremendo Jesus, imagina o espaço que essa mulher tinha para chegar até onde Jesus. Ela com certeza foi avisada: ei, tá maluca, minha irmã? Pirou a batatinha? Tu não pode sair daqui. Se tu tocar em alguém, tu pode até ser apedrejada, porque você está com um fluxo de sangue, você está doente, você não pode nem tocar nas pessoas. Se você sair ao encontro do Mestre Jesus, você pode ser apedrejada. Ela sabia que ela estava correndo risco de vida, ela sabia que ela poderia ser impedida, ela sabia que não teria talvez uma outra oportunidade a não ser aquela, e naquela oportunidade ela poderia morrer. Porque se as pessoas percebessem que ela estava doente, certamente as pessoas iriam rejeitá-la e apedrejá-la. Mas aí pensa comigo, existem alguns tipos de pessoas que estão em volta de Jesus, e eu quero falar sobre isso, sobre esses tipos de pessoas, sobre essas pessoas que elas acreditam piamente, que estão andando com Jesus, que estão caminhando com Jesus. Essas pessoas, é sobre essas pessoas que eu quero estar falando nessa noite. Entende, Robert? É justamente sobre essas pessoas que eu preciso agora falar. E para que você entenda o que eu estou dizendo, eu quero que você me acompanhe em tudo aquilo que eu tenho a dizer a você, porque as coisas que eu tenho para dizer para você, você pode ter certeza, algumas pessoas que estão me ouvindo vão ficar injuriadas. Tem gente que vai estar me ouvindo aí e vai dizer assim: poxa, quem esse cara acha que ele é? Quem eu acho que eu sou? Eu sou pastor desta igreja, vim ministrar essa palavra, e vou te dizer uma coisa: ainda que você não queira ouvir ou não queira saber, há verdades nessa palavra que podem transformar a sua vida, podem transformar a minha vida, e podem transformar a vida de todos aqueles que realmente creem nela. Então você saiba, há coisas aqui que vão tocar em você, e que vão mexer aonde ninguém tem coragem de mexer. E é sobre estas coisas que eu quero falar, porque aquela mulher, ela tomou uma decisão ímpar na vida dela. Ela decidiu exclusivamente enfrentar uma multidão, enfrentar a sua própria doença, o seu isolamento social, e dizer: peraí, eu vou contra as regras, eu vou contra o que a sociedade diz, eu vou na contramão do que todo mundo acha que é consenso, eu vou na contramão do que todo mundo está me dizendo para fazer. Todo mundo está dizendo assim: fica no teu lugar, tu vai acabar morrendo. E ela está dizendo: eu acredito naquele homem chamado Jesus. Eu creio que ele pode mudar a minha história, eu creio que ele pode me curar. Então não importa, se eu tiver que morrer, eu morrerei tentando tocar naquele que é o único capaz de me curar. Louvado seja o nome de Cristo. E esse Jesus, que estava comprimido por uma multidão, era uma multidão de pessoas. E aí eu pergunto para você: quem você é no meio de uma multidão de pessoas? Existem alguns tipos de pessoas. As pessoas estavam apalpando Jesus, as pessoas estavam tocando em Jesus, as pessoas estavam roçando o braço, roçando o ombro em Jesus. Mas só uma pessoa, no meio de uma multidão, só uma, conseguiu tocá-lo na alma. As pessoas estavam tocando nele fisicamente, as pessoas estavam se aproximando dele fisicamente, mas ninguém se aproximava dele. Imagina que uma multidão de 30, de 15, de 20 mil, de 10 mil, que seja 1000 pessoas, comprimindo um único homem, e só uma pessoa estava tocando nele de verdade. Só uma pessoa estava tocando nele com a fé. Só uma pessoa estava acreditando nele da maneira certa. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero lhe perguntar: quem é você no meio dessa multidão? Que tipo de pessoa você tem sido? Então eu quero falar de alguns tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa que eu quero estar falando nessa hora é que existem pessoas que só estão seguindo Jesus não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele
tem? Que tipo de pessoa você tem sido? Pensa comigo um pouquinho. As pessoas que estavam comprimindo Jesus, todas elas queriam alguma coisa. Elas tinham visto Jesus alimentar 5.000 pessoas com uma meia dúzia de pães e de peixes. Olha para cá, querido. Uma multidão de pessoas que estava tocando em Jesus não queria Jesus, mas queria o que ele podia dar. Tinha uma mulher no meio dessa multidão, doente, durante 12 anos, sofrendo, que queria tocar em Jesus, não por aquilo que ele tinha, mas por aquilo que ele era. Ela enxergou em Cristo Jesus o que uma multidão inteira não enxergava. Enquanto ela queria ser sarada na sua alma, não só no seu corpo, mas ter a sua expectativa emocional, física, espiritual mudada, as pessoas que estavam ao redor de Jesus queriam ver o que ia acontecer. Quer ver só? O evangelista João, no capítulo 6, no versículo 26, diz assim: Jesus respondendo disse: na verdade, eu vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Olhe para cá, filhão. Jesus naquela época repreendeu todo mundo, olhou em volta das pessoas que estavam seguindo ele e disse assim: vocês estão me seguindo não por aquilo que eu sou, mas porque vocês estão sendo alimentados com o pouco que eu tenho. Pessoas que estão literalmente em volta de Jesus, mas não conhecem Jesus. Pessoas que estão literalmente enchendo, não agora, mas durante um tempo atrás, igrejas e mais igrejas, não porque queriam conhecer quem é esse homem que deu a vida pelos nossos pecados, mas queriam conhecer quem é o homem que alimenta multidões. Que tipo de pessoa você é? Quem é você nessa multidão? Existem algumas pessoas que hoje em dia estão fazendo exatamente a mesma coisa. Buscam a Deus, sempre tendo muito o que pedir e pouco a lhe oferecer. Você já percebeu que a maioria das pessoas, ou das nossas orações, elas são pedindo? Senhor, por favor, me faça isso. Deus, por favor, eu preciso disso. Deus, me faz aquilo. Deus, eu preciso disso. Deus, eu quero aquilo. Deus, me dá isso, me dá aquilo outro. Deus, eu estou passando por isso, me dá isso. E tu sabia e já percebeu que a maioria das nossas orações não é assim: Senhor, eu vim aqui te agradecer, eu vim aqui te engrandecer, eu vim aqui te exaltar. Eu vim te exaltar pelo que eu estou vivendo. Eu vim te agradecer pela situação que eu estou vivendo nesse momento. Será que você consegue, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, levantar a voz e dizer: Deus, eu vim te agradecer, eu não vim te pedir nada, eu vim me aproximar de ti para te dizer obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem conseguido fazer por mim, e por tudo aquilo que o Senhor tem permitido que me aconteça. Essa semana eu recebi a notícia de que uma jovem que estava hospitalizada e que ela tinha pedido oração, ela foi curada, e que, para a glória de Deus, ela está fora de risco. Ela estava em pânico, porque ela achava que ia partir com essa pandemia. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus continua sendo o mesmo. Jesus continua caminhando pelas ruas das nossas vidas. Ele continua com multidões comprimindo Ele, mas Ele está procurando alguém que o toque na alma. Ele está procurando alguém que se aproxime dEle pelo que Ele é, pela essência do seu amor, a essência da sua bondade. Ninguém se compara ao que Jesus fez e faz. Mas existem alguns tipos de pessoas que o maior motivo que essas pessoas tiveram para se desviar foi justamente porque elas procuraram Jesus e não tiveram o que queriam. Nós temos nessa nação mais de 40 milhões de pessoas que estão afastadas de Cristo. Nesse exato momento que eu estou pregando hoje, aqui no Brasil, nós temos mais de 40 milhões de brasileiros que a gente chama assim, estão desviados da fé.
E sabe por que essas pessoas se afastaram de Deus? Porque um dia alguém chegou para ela diante dos problemas que elas estavam passando e começou a dizer assim para elas: olha, eu tenho aqui a solução para o teu problema, está aqui, ó. O que você precisa é pedir para Jesus que Ele vai te dar. Então as pessoas começaram a ir para as igrejas, começaram a pedir para Jesus, e começaram a ouvir não de Jesus, começaram a ouvir o silêncio de Deus, começaram a não serem atendidas por Jesus. E muitas delas, sabe o que fizeram? Disseram: não, não é isso que eu quero. Eu quero um Deus que quando eu abro a boca Ele me dê o que eu quero. Eu quero um Deus que quando eu disser assim: eu estou precisando disso, Ele está ali, meu filho, pode pegar. Mas esse não é o Deus que eu vim lhe apresentar, e nem é o Jesus que eu conheço. Porque o Jesus que eu conheço, Ele não quer que você se aproxime dEle por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele é. Ele é a essência divina na terra. O que Cristo fez por você e por mim quando estava pendurado em um madeiro, já só isso é suficiente para eu e você passarmos o resto da nossa vida de joelhos, andando, se martirizando, dizendo: Senhor, obrigado, 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 porque Ele abriu um caminho que estava fechado. Ele oportunizou a mim e a você alcançar a Deus. Ele oportunizou a nós alcançarmos o eterno. Através dele, que é o caminho, eu posso hoje chegar até Deus. Você pode também chegar até Ele, mas saiba de uma coisa: Ele não é um supermercado, filho, que quando está te faltando alguma coisa, você lá vai naquela prateleira chamada Deus e diz assim: está me faltando isso, eu vou pegar isso, vou pegar aquilo outro. Deus não é isso. Deus, Ele é amor. E o que Ele tem para oferecer para o ser humano não é só aqui nessa terra. A herança de Deus é na glória. O que Deus tem preparado para nós vai além daquilo que os nossos olhos veem. Aquilo que Deus tem preparado para você e para mim não atinge apenas a dimensão que nós conhecemos fisicamente, mas há uma dimensão espiritual que nos aguarda. Hoje eu soube que milhares de pessoas no mundo morreram, que mais uma multidão de pessoas passou para a eternidade. E muitas delas passaram por conta desta pandemia. É uma coisa que está preocupando todo mundo. Eu conheço colegas de faculdade que não estão saindo de casa, que me mandam mensagem dizendo: pastor, ora por mim, porque eu estou com medo de sair de casa. Eu tenho medo de sair e morrer. Eu tenho dito não só a ela, mas a muitas outras pessoas, que você e eu não precisamos temer a morte. Sabe por quê? Porque nenhum ser humano vai morrer antes do momento determinado para o seu dia de morte. Agora saiba, é como você vai morrer que vai fazer a diferença. É como você vive nesta terra para se encontrar um dia com além, que fará toda a diferença. Esta mulher, quando ela buscou o Cristo Jesus, ela não buscou apenas por um motivo, mas ela via nele o Messias esperado, o Messias de Israel, o Machia, aquele que um dia viria para salvar a nação de Israel. E ela entendeu o que uma multidão inteira não entendia: que ele não era só um curador ou um curandeiro, mas ele era o Salvador. É por isso que Jesus, quando ela chega para Jesus e se apresenta dizendo: Jesus, foi eu quem te toquei. Jesus olha para ela e diz assim: olha, vai, a tua fé te salvou. Ele podia ter dito: olha, vai, a tua fé te curou. Mas Jesus enxergou no coração dela e viu: epa, peraí, essa mulher buscou em mim algo além daquilo que eu posso oferecer. Ela buscou a eternidade, ela buscou algo que o ser humano na sua maioria não tem parado para pensar. Você já parou para se preocupar agora com um além? Porque nós estamos vivendo um dia em que todo mundo está em pânico, em que as pessoas estão preocupadas agora com a morte. Mas até um mês atrás ninguém pensou nisso. Em fevereiro, no carnaval desse país, não teve nenhuma rede de TV mandando paralisar o país. Esses hipócritas, mentirosos, enganadores, que fazem com que eu e você fiquemos temerosos dentro das nossas casas, eles agora deveriam dizer assim: a culpada é a gente, que poderia ter parado esse maldito carnaval nesse país, mas fizeram isso? Não. Aí agora montam um pânico na nossa vida. Não tenha pânico. O Jesus que passou por aquele local e aquela mulher tocou nele é o mesmo Jesus que continua passando na sua casa, que continua passando na sua vida, continua passando na minha vida. E eu continuo dizendo: Ele é o mesmo. Ele ainda tem todo o domínio e todo o controle nas suas mãos. E Ele está aí agora, aonde você está me vendo. Saiba disso, sondando o teu coração e verificando se você quer tocar nele por aquilo que Ele tem ou por aquilo que Ele é.
Porque o Jesus que nós servimos, Ele tem algo para você que vai além dos seus olhos. E eu te pergunto, que tipo de pessoa você tem sido hoje em dia? Você é a pessoa que está buscando Jesus pelo que Ele pode fazer? Escute uma coisa, existe um segundo tipo de pessoa. Existem algumas pessoas que elas estão andando com Jesus, mas olha para cá, mas Jesus não está andando com elas. Sinceramente, para mim, esse é o pior tipo de gente que tem. Para vocês poucos que estão aqui me ouvindo, saibam disso, além de você que está em casa. Para mim, esse é o pior tipo de gente que tem. E que infelizmente a Bíblia chama isso de joio, e eu e você não podemos chegar e cortar. Eu não tenho o direito de ceifar. Mas existem pessoas que estão andando com Jesus, mas olhe para cá, mas Jesus não está andando com elas, querido. Existia uma multidão de pessoas que estavam indo com Jesus no caminho, mas Jesus não estava com elas. Eram elas que estavam indo no sentido de Jesus. Existem pessoas, literalmente, que são completamente sem compromisso com Deus. Ei, é triste o que eu vou lhe dizer, mas escuta essa aí. Deus às vezes usa ou permite que situações como essa que está nos acontecendo aconteça para Ele peneirar nossa fé, para Ele crivar, sabe? Sabe quando você está crivando a areia, que você tira aquilo que não presta e só vai passar os grãozinhos? Às vezes Deus precisa peneirar, às vezes Deus precisa verificar quem de fato está com Ele, porque é nesse instante que a gente começa a perceber quem o segue porque ama, quem o segue porque o adora, ou quem o segue por aquilo que ele faz. Porque é nesse instante que eu começo a perceber que a multidão que andava com Jesus não tinha Jesus andando com elas. Tem uma multidão de pessoas que está me vendo desse outro lado, que não tem compromisso nenhum com Deus. Eu não vou nem longe, Bené. Hoje é um culto de doutrina. Se tiver 40, não sei quantas pessoas, mas se tiver 40 pessoas me assistindo aí é muito. Daí o irmão está me falando que tem 50 pessoas. Agora, numa igreja de 300. Aí pensa comigo, meu irmão. Vê se eu estou errado. Vê se essas pessoas, Jesus está andando com elas. Um monte de gente que não tem compromisso com nada. Gente que não tem nem para ficar na sua própria casa, sentado, com o celular na mão, assistindo o culto, eles conseguem. Porque se eles não conseguem vir na igreja, meu irmão, assistir um culto, como é que eles vão conseguir em casa? Aí agora tá nego de novela, tá nego agora assistindo um monte de doidice, é Netflix e um monte de lixo. Ei, olha para cá, pode ter certeza de uma coisa: no meio da multidão, quem você tem sido? Porque se você acha que se andar com Jesus, acorda, patrão, porque andar com Jesus não é isso. Andar com Jesus exige compromisso. Andar com Jesus exige fidelidade. Andar com Jesus exige um relacionamento. Eu faço, Ele faz, eu vivo com Ele, Ele vive comigo. Há um relacionamento que hoje em dia o ser humano não quer. É triste, mas as igrejas estão se tornando quase que fast foods. Vamos buscar aqui nas lives qual que é a melhor, a que atende a minha demanda. Peraí, ó, gente, tá tendo agora uma live ali de um homem que quando ele fala, estremece o chão. Eu vinha pro carro, eu vinha de carro para cá para a igreja para gravar, galera. Escuta isso aí que eu vou te dizer. Eu estava vindo para cá para gravar o culto, para ministrar essa palavra, e eu estava pensando. Passei ali na porta de alguns locais que o movimento é grande. Eu fiquei pensando com os meus botões. Como é que esses caras estão fazendo? Como é que esses camaradas agora estão fazendo? Porque é fácil eu profetizar: Renato, esse que é o Titico, Deus está me revelando que é isso e aquilo outro, recebe aí o manto. E agora? Por que Deus não revela quem está assistindo Ele? Por que Deus não está revelando via online, né? Não funciona, meu irmão. Escuta uma coisa, querido, Deus está crivando essa nação,
Deus está literalmente separando bodes de ovelhas. E eu disse no início dessa mensagem, tem mensagens que elas ardem na nossa canela, mas escreve isso aí uma coisa, a Bíblia diz assim: Deus só corrige a quem Ele ama. Enquanto você estiver ouvindo e recebendo correção de Deus, pode dar glória, porque Ele te ama. Mas no momento que você não conseguir mais ouvir, que os teus ouvidos vai ser como Pedro dizia, tinha comissões no ouvido, porque a palavra incomodava. Se a palavra está incomodando, queridão, começa a te localizar no meio da multidão, porque na multidão que anda com Jesus, um dia ela vai descobrir que Jesus não andava com elas. Sabe o que Jesus disse uma vez? Lá no Evangelho de Mateus, a Bíblia diz que Jesus disse assim: olha, naquele dia muitos me dirão: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios. E a Bíblia fala que Jesus olhará nos olhos dessa multidão que acha que segue Jesus, vai dizer assim: eu não vos conheço, malditos, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você sabe o que é a prática da iniquidade? Sabe o que é isso, Benar? Sabe o que é isso, Évila? É estar na igreja, mas não ser igreja. É estar cantando, mas não ser um adorador. É estar pregando, mas não viver aquilo que prega. Você sabe o que é ser isso? É ver literalmente um monte de coisas acontecendo, mas não acontece nele, não acontece nela. São pessoas que estão no meio da multidão, mas Jesus não está com elas. São pessoas que estão indo no barco. E eu pergunto a você, quem você é no meio dessa multidão? Eu vou para o terceiro tipo de pessoa, para poder eu começar a trabalhar no encerramento da minha ministração. O terceiro tipo de pessoa, aleluia, são aquelas que têm tocado Jesus de verdade. Aleluia. Esse texto é cheio de contrastes. Renato, a Bíblia fala que essa história, ela começa com um homem chamado Jairo. Se você ler o capítulo 5, você vai ver que Jesus, ele é chamado por um homem chamado Jairo. Jairo, o cara era rico, o cara era um grande religioso, o cara era um líder na sinagoga da época. Ele era o cara. E ele tinha uma menina que tinha 12 anos de idade, e ela estava por falecer, estava doente a ponto de morrer. Alguém fala de Jesus para Jairo. Jairo vai até onde Jesus diz: Jairo, Jesus, eu sou Jairo, líder da sinagoga, eu sou assim, sou assado, e eu queria muito que o senhor pudesse na minha casa curar minha filha. Jesus disse: eu vou lá, vamos lá. É para curar? Vamos lá. Quando Jesus está indo com Jairo para a casa de Jairo, para visitar a filha doente de Jairo, no meio do caminho, alguém no meio do caminho, que a Bíblia não dá um nome, só diz que era uma mulher doente, toca nele. E diz a Bíblia, olha o contraste entre Jairo e esta mulher que nem o nome teve relatado na Bíblia, a mulher doente. Jairo, ele era um líder da sinagoga. A mulher era uma mulher anônima, nem nome ela tinha. Jairo, ele era um homem extremamente rico e poderoso. Ela perdeu tudo, ela estava na miséria. O Jairo, que a Bíblia fala, diz que ele tinha uma filha, que durante 12 anos de vida ele pôde conviver com essa menina, vê-la crescendo, tê-la como sua filha, tê-la como sua única filha inclusive. E aquela mulher, por 12 anos, só sabia o que era sofrimento e tristeza. Olha o contraste das histórias. Jesus está indo resolver a vida de um camarada que está de boa. Aparece uma pessoa no meio do caminho que era uma Zé Ninguém, que ninguém sabia quem ela era, que ninguém sabia o que ela tinha, que ninguém sabia quem era, de onde vinha, mas Jesus a conhecia. E sabe o que eu acho lindo nessa história? É que Jesus, ele para uma multidão inteira por causa de uma pessoa. A Bíblia fala que a multidão estava comprimindo Jesus. Essa mulher vem se espremendo, vem tentando de todas as formas tocar em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ela só consegue tocar na orla. Ei, a orla é lá embaixo, querido.
Isso quer dizer que ela teve que praticamente se rastejar por debaixo das pernas das pessoas para conseguir tocar na orla que estava se arrastando pelo chão. Mas quando ela toca na orla, ela não tocou nem no corpo dele, ela toca na orla, aleluia. A Bíblia diz que de Jesus sai um poder, emana um poder, emana uma energia que sara. Quando ela toca na veste de Jesus, aquela mulher tocou de uma forma tão diferente de todos que estavam tocando nele. Ela tocou com a alma dela, na alma de Jesus, que quando tocou naquela veste, a Bíblia fala que o poder de Cristo emana por ele, passa pela roupa dele, vai até o dedinho dela, atravessa o corpo dela humano, vai aonde ela tinha doença e estanca o sangramento no mesmo momento. Quando Jesus percebe que dele sai um poder, ele para e começa a dizer: quem me tocou? Agora imagina se não é uma doidice. Tu está no meio de uma multidão, está todo mundo te apertando, tu para e diz assim: quem me tocou? Porque ninguém estava tocando em Jesus. Quem você é nessa multidão? Quem você tem sido nessa pandemia? Alguém que está tocando em Jesus, alguém que está sendo tocado por Ele, ou alguém que está indo, que está passando, alguém que não tem compromisso com nada, alguém que não consegue ser fiel a Deus nem em casa. É muita doidice, meu irmão. O cara está em casa, mas ele não consegue assistir um culto em casa. E você está aqui me ouvindo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia fala que Jesus parou aquela multidão. E quando ele para aquela multidão, ele começa a perguntar: quem foi que me tocou? Os seus apóstolos, que eram mais íntimos dele, disse: Jesus, todo mundo está te comprimindo, todo mundo está te tocando. Que história é essa, Jesus? Pelo amor de Deus, como é que tu pergunta quem te tocou se está todo mundo te tocando? Jesus disse: não, essa multidão aqui está me tocando não por aquilo que eu sou, eles estão me tocando porque eles querem alguma coisa. Alguém me tocou diferente. E Jesus para de ouvir os discípulos e começa a gritar: quem foi que me tocou? Se apresente. Está lá a mulher no meio da multidão, agora sarada, porque quando Deus faz, Ele faz de uma vez. Quando a vitória vem, ela não vem em pedacinhos, ela chega mesmo para mostrar que Ele é Deus. Quando o milagre vem, Ele não vem em pedaços, Ele vem para mostrar que realmente só Deus podia fazer. Ela percebeu, Ele começa a gritar: alguém me tocou, se apresente quem me tocou. Diz a Bíblia, e isso é lindo, porque o texto diz assim: e aquela mulher, ouvindo que Jesus perguntava quem lhe tocou, ela se aproxima diante dele, temendo e tremendo, e se prostra de joelhos. Ei, olhe para cá, filho. Aquela mulher, ela fez uma das coisas mais lindas que eu já vi na face da terra, que é reconhecer e ser grato a Deus quando as coisas mudam. Tem tanta gente se esquecendo de Deus, tem tanta gente que se esqueceu do que Deus faz, tem tanta gente que se esqueceu da capacidade que Deus tem de mudar histórias e vidas. Mas aquela mulher, ela se prostra temendo e tremendo, ela dobra-se diante de Jesus e diz: Senhor, quem te tocou foi eu. Você sabe por que Jesus fez aquilo? Vamos pensar aqui um pouquinho, querido. Ora, Jesus era a emanação de Deus na terra. Ele é a essência divina na terra. Você acha mesmo que Deus, na pessoa bendita de Jesus, não sabia quem lhe tocou? Pensa comigo um pouquinho, patrão. Aqueles que defendem a divindade e que Jesus era 100% Deus, me diz aí, ele não sabia quem tocou nele? E se ele sabia, por que ele perguntou quem lhe tocou? Escute uma coisa, querido. Jesus, quando quer mudar a história da vida de um ser humano, Ele muda nas 3 esferas da vida dele. Ele muda fisicamente, Ele muda emocionalmente e Ele muda espiritualmente.
Quando Jesus entra na vida de um ser humano, ele chega chegando, como diz o caboclo. Ele chega para mudar a história. E sabe por que Jesus mandou e gritou: quem me perguntou se apresente? Não era porque ele não sabia, não era porque o Espírito de Deus já não tinha lhe dito, mas é porque aquela mulher precisava que Jesus parasse a multidão, para que a multidão soubesse o que ele fez na vida dela. E escute isso: Jesus parou a multidão por causa de uma anônima. Jesus mudou o roteiro. Jairo chega: Senhor, por favor, vamos lá, minha filha está morrendo. Senhor, pelo amor de Deus, vai parar por causa dessa mulher que ninguém sabe nem de onde ela veio. Eu vou parar. E já parei, porque essa mulher, ela me tocou como ninguém me tocou até agora. Ela me tocou na alma. E eu quero que todos saibam que eu fiz na vida dela. A Bíblia diz que Jesus para a multidão por causa de uma mulher. Hoje eu vejo muita gente falando, Benesaldo, que na época Jesus ele era uma espécie de machista, que o povo israelita era muito machista. Não, meu Jesus, eu acho que ninguém na Bíblia deu mais valor à mulher do que Jesus. E Jesus para a multidão. E quando a multidão para olhar, vem que é aquela mulher doente. Todo mundo, com certeza, lá no meio alguém aparece assim: ei, eu conheço essa mulher. Essa é aquela doente. Ela é aquela que tem um fluxo de sangue. Ei, essa mulher não era para estar aqui, Jesus. Opa! Ela me tocou, e de mim saiu poder, e ela está curada. Eu quero que todos aqui nessa multidão saibam que esta mulher está curada. A Bíblia diz que ela se prostra diante dele, e ela ouve de Jesus diante da multidão: ei, filha. Oh, patrão, você chamar uma mulher de filha, você só chama uma mulher de filha quando você tem com esta mulher um relacionamento de pai. Jesus literalmente disse para ela: filha, como quem dissesse: filhinha, minha filha amada, você é minha querida, você é amada da minha alma. Eu vou lhe dizer, você está curada. E aquela sentença que todos têm de que você está doente, hoje acaba. Aquele afastamento e isolamento social que você há 12 anos faz, hoje acaba. Por quê? Porque a tua fé te salvou. Eu quero dizer a você que está me ouvindo aí nessa hora, o Jesus que nós estamos pregando nessa noite é o Jesus que continua passando pelo caminho, que continua procurando quem vai tocá-lo. E eu quero convidar você que está aí do outro lado para tocar em Jesus de uma forma diferente. Você já parou para pensar que o que nós estamos fazendo aqui nesses cultos online é tentando mostrar para você e para todos os que estão nos ouvindo que o nosso Jesus, ele atravessa essas barreiras da distância, atravessa as barreiras sociais, ele atravessa as barreiras de todos os tipos de coisas que afastam umas pessoas das outras. Entra onde você estiver, essa mensagem ela te alcança. E eu quero lhe convidar a tocar em Jesus nessa hora, como aquela mulher tocou. Aquela mulher tocou em Jesus pela fé e teve a sua vida transformada. Você aí onde está, seja em casa, seja no trabalho, seja me assistindo em um outro momento, você onde está, eu quero te convidar a tocar em Jesus nessa hora. Eu não sei qual é o teu problema, não sei qual é a luta que você está passando, eu sei qual é a luta que todo mundo está passando, mas eu não sei o que você tem vivenciado. Eu não sei que tipo de pessoa você é. Se você está andando com Jesus, mas Jesus não está andando com você. Se você é alguém que está com Jesus só por o que ele tem, não por aquilo que ele é. Ou se você é alguém que quer tocar nele verdadeiramente, mas eu quero convidar você a tocá-lo, tocá-lo pela fé, tocá-lo diante da multidão, convidar você a fazer como aquela mulher fez e tocar em Jesus. Se você puder, faça uma oração comigo agora. Eu quero orar por tua vida. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. Eu não sei quem você é, mas o Espírito Santo de Deus sabe quem você é, sabe quais são as suas necessidades, sabe quais são as suas dificuldades, sabe aonde tem doído, sabe aonde a tua alma precisa dele. Mas eu quero convidar você
a emocionalmente vencer as barreiras aí onde você está, as barreiras do medo, as barreiras que existem diante de nós, que nos impedem de alcançar Jesus. Eu quero convidar você nessa hora a fechar os seus olhos e tocá-lo pela fé, tocá-lo nessa orla pela fé, e receber dele o milagre que tanto você e eu precisamos. Em o nome de Jesus, Deus, visita essa casa, visita essa pessoa agora, que está me vendo, que está me ouvindo. Senhor, eu não sei quem ela é, mas Tu sabes. Eu não a conheço, mas Tu conheces. Eu não sei, Deus, o que ela precisa tanto de Ti, mas Tu sabes. E nesta hora, Pai, em o nome de Jesus, vai o encontro desta pessoa, aonde quer que ela esteja, Senhor, vai o encontro dela. E eu quero te convidar, meu amigo, minha amiga, toque nele pela fé nesta hora. Diga aí na sua alma: eu vou tocá-lo. Diga aí na sua alma agora: eu vou tocá-lo. Eu preciso tocá-lo. Eu preciso sentir esse poder. Eu preciso sentir esta glória. Eu preciso sentir que essa energia alcance a minha vida. Deixa Ele emanar isso em você. Senhor, em nome de Jesus, cada pessoa que está orando comigo nesta hora na sua casa, seja onde quer que ela esteja, Deus, toca no coração dela. Senhor, olha para essas lágrimas. Há pessoas nessa hora, Deus, que estão chorando diante de Ti, dizendo: Deus, eu quero Te tocar pela fé. Então toque nele pela fé. Toque nessa hora e receba dele o teu milagre, receba dele a tua cura, receba dele a tua vitória, porque ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou, ele não mudará. Ele continua dizendo para você: vem tocar em mim, toca em mim pela fé. Jesus disse àquela mulher: vai, filha, a tua fé te salvou. Aquela mulher buscou cura física, Jesus deu cura emocional. Jesus declarou curada diante de uma multidão. Jesus tirou ela do isolamento e colocou diante da multidão e disse: você agora pode voltar à sociedade, porque eu entrei na tua vida, porque eu fiz a diferença. Jesus não só a curou, Jesus curou na alma, porque Jesus olhou para ela nos olhos e disse: filha, a tua fé, ela não só te curou, mas ela também te salvou. Essa fé que salva, essa fé que liberta, essa fé que eu quero que você tenha nessa hora. E você pode dizer a Ele: Senhor, pela fé eu te abraço, pela fé eu te quero, pela fé eu preciso de Ti, pela fé eu dependo, a minha alma depende de Ti. Senhor, eu te adoro, eu te exalto, eu te glorifico, porque em meio a todo o caos que esse país vive, Tu continuas comigo, Tu continua caminhando comigo, Tu continua andando comigo, e eu continuo contigo pela fé. Que Deus em Cristo Jesus faça com que você seja como aquela mulher foi no meio da multidão. Que você seja diferente. Que o seu compromisso com Ele não seja por aquilo que Ele tem, mas por aquilo que Ele é. Que você o busque, o adore, o exalte. Em meio a todo o caos, você pode levantar as suas mãos aí e dizer: Senhor, eu te glorifico, eu te exalto. Porque independente das circunstâncias, independente das lutas, independente das pandemias, independente da questão financeira, Tu continua sendo Deus. Tu continua sendo o mesmo Deus que um dia enviou o seu Filho para morrer por nós. Por isso a Ele seja toda a honra, toda a glória, para todo sempre. Quem é você na multidão? Seja como aquela mulher. Toque nele pela fé. E eu quero convidar você para adorarmos a esse Deus. Você quer cantar conosco nessa hora? Eu me humilharei, Teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, Teus vestes tocarei, na figueira subirei, aos Teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, eu me humilharei, Teu nome
força eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso, Deus, eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Escute isso. Aquela mulher, ela teve um toque que foi intencional. Ela teve a intenção de tocar em Jesus. Ela saiu do seu local e disse: eu vou tocar em Cristo agora. Não foi acidental. Ela não foi passando e pum, esbarrou em Jesus. Ela decidiu tocar nele. Ou você decide isso, ou você nunca vai tocá-lo. É por isso que a pergunta nessa mensagem é quem você é na multidão. Você vai ser alguém que acidentalmente vai ficar esbarrando nele, ou você vai ser alguém que vai tocá-lo, alguém que vai chegar nele e vai dizer assim: eu vim te tocar, Jesus. A Bíblia fala que essa mulher tocou movido pela fé. Ela não foi movida por outra coisa não. Ela acreditou que Cristo podia mudar a história dela. Se você acredita nisso, aí onde você está, toque nele pela fé. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Que Adonai Sevaot, que o Eterno cubra a tua vida com a graça abundante de Jesus. Que a tua vida nessa hora tenha a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre você, sobre os que te cercam, sobre os teus negócios. Eu não sei o dia da manhã, eu não sei como as coisas vão se orientar nesse país, mas enquanto vida Deus me der, eu estarei lhe convidando. Toque nele, toque pela fé, toque com a sua alma. Ele continua aqui, ele continua sendo o mesmo, e ele está aí com você onde você está. Exalte a ele, adore a ele. Coração, eu posso
lugar, tu és real. Ele continua sendo o mesmo, aleluia, oh glória. Também chegar totalmente. O teu toque abre os olhos do meu coração. Eu posso, Diga pra ele, enxergar, entender seu brilho brilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Passaria um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. diga assim pra ele, você pra ele. Seu brilho brilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas sabe um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento que tivemos aqui juntos, Deus. Eu quero te engrandecer e te agradecer, Senhor, por cada vida que foi tocada nessa hora, por cada vida que foi alcançada nessa hora. Onde houver, Deus, onde houver uma pessoa, Deus, que quiser entregar a sua vida para ti nessa hora, perdoa os seus pecados. Em o nome de Jesus, Senhor, visita essa vida, Pai, onde quer que ela esteja. Se ela quiser se reconciliar contigo agora, se ela quiser te pedir perdão, se ela quiser te tocar agora pela fé, eu quero te pedir ao Espírito de Deus, visita essa pessoa onde quer que ela esteja vivendo. Eu não a conheço, mas eu te peço, Deus, tu que conheces ela, visita ela.
e entra nesse coração e faz morada. Entra nesse coração, faz a diferença na vida dessa pessoa. Trata com a alma dela, sara a vida dela, tira todo o peso emocional que ela carrega, tira toda a carga, Deus, do coração dessa pessoa, e traz a ela a paz que excede todo entendimento e que só em Cristo Jesus nós temos. Deus, cada vida nessa hora, abençoa elas, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus sejam com todos os que estão me ouvindo e me vendo, não só agora, mas para todo sempre. Você do outro lado, diga amém. Que Deus em Cristo te abençoe, que nós possamos nos encontrar ainda, não só online, mas também aqui na nossa igreja. Que esse problema que nós estamos vivenciando possa passar, e que em meio a toda essa crise nós possamos estar unidos, não só espiritualmente, mas nos ajudando uns aos outros. Nós fizemos essa semana, desde sábado, se eu não estou enganado, uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, para a glória de Deus. Muitas pessoas chegaram até nós e deram a sua contribuição. E eu quero dizer, para a glória de Deus, e eu sei que algumas pessoas estão me vendo, dezenas e dezenas de pessoas, não só no estado do Maranhão, mas fora dele, foram abençoadas com o que você nos abençoou. Nós mandamos cestas básicas para vários locais, muitas pessoas aqui em São Luís. Nós recebemos uma doação de carne. A irmã Fernanda, a diaconisa Fernanda, eu não sei se foi só ela, pastor Fábio, tinha mais alguma irmã com ela? Estava o diácono Robert, estava o senhor, alguns irmãos daqui da igreja, levaram ali no açougue, cortaram, era um quarto de um boi, cortaram todinho, fizeram pacotinhos de 1,5 kg de carne, e saíram abençoando um monte de pessoas que não tinham nada. E eu recebi o testemunho de uma pessoa. Eu conversando hoje com o pastor China, eu me emocionei quando ele falou isso. Nós enviamos para lá a contribuição para que lá também pudesse ser feita essas doações, lá no Piauí, aonde a pandemia inclusive está bem maior do que aqui. Ele me disse que quando foi chegando na casa de um casal para poder doar a cesta básica, que o casal olhou, o casal não se conteve em lágrimas, porque não tinham nada para comer. Olha, eu não sei quem você é nessa multidão, mas você pode fazer a sua parte. Pastor, eu não tenho muito. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? É tão pouco que Jesus precisa. Ele precisa de fé. Ele precisa que você tenha um coração com fé. Não seja um coração miserável, tenha um coração abençoador. A Bíblia fala que tudo que se semeia também se colhe. Plante na vida das pessoas. Seja uma bênção para o seu vizinho, para a sua vizinha. Pergunte para o seu irmão, para a sua irmã, se ele tem alguma coisa. Pastor Fábio me passou a notícia que tinha colegas pastores passando dificuldade. Gente, eu não vivo do ministério, então talvez eu não sinta tanto isso, mas eu tenho muitos colegas meus que vivem do ministério, que abdicaram dos seus serviços, abdicaram das suas profissões para viverem só para a obra, para Deus. E as suas igrejas estão fechadas. Há muitos pastores passando necessidades, há muitos pastores passando dificuldade. A gente aí que é seu pastor, você que não é minha ovelha, você talvez tenha um pastor que vive do ministério, visite ele, vá lá na casa dele, entregue seu dízimo, sua oferta, leve uma cesta básica, faça alguma coisa, ajude o seu líder. Ele também é ovelha de Deus, e saiba que semeando na vida dele, você estará semeando na sua vida. Não há nada que você faça por um servo de Deus ou por alguém nessa terra que você não receberá muito mais aqui e no além. Jesus já dizia isso. Então que em Cristo Jesus você seja sensibilizado pelo Espírito de Deus agora, que você seja tocado, que você olhe para o seu pouco e diga: o meu pouco se transformar em muito, porque eu vou abençoar alguém com o que eu tenho. E abençoe alguém sem ninguém saber. Ninguém precisa te aplaudir. Jesus está te vendo. Jesus sabe o que você está fazendo.
Vá na casa de alguém. Pense em alguém agora que você sabe que está passando dificuldade. Eu visitei uma missionária, pastor, que quando eu levei algumas compras, eu fui no supermercado, fiz umas compras, passei lá o meu cartão e fui na casa de uma missionária. Nossa, ela estava no quarto doente. Eu coloquei na mesa dela. Quando ela saiu do quarto, que ela olhou para a mesa, ela foi se desmontando, gente. Sabe quando a pessoa vai se desmontando, chorando, emocionada? Ela foi se desmontando e quase se rastejando em cima da mesa e sentando naquela mesa, sentando na cadeira, olhando para as compras, e ela só sabia dizer uma coisa: Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Eu não tiro essa cena da minha cabeça. Gente passando dificuldade, gente que não tem gente que não tem. Os nossos governantes, infelizmente, estão utilizando de toda essa situação para tentar prejudicar um homem que está tentando lutar por essa nação, que é o presidente desse país. Infelizmente, você querendo aceitar isso, eu não estou pouco andando. Se tu acredita no que eu estou dizendo, ou se tu não concorda, eu estou andando. Tu liga o modo, eu estou nem aí. Eu sei aquilo que é verdade. E nossa população está passando necessidade. Hoje é 1º, 2, que dia é hoje? Hoje é 1º. Começa hoje a rodada dos boletos. Eu disse uma coisa, Évila, escute isso, você que está me ouvindo aí. Eu disse uma coisa para o meu sócio, que é verdade. Eu disse: Renato, eu estou achando estranho. O correio dessa nação, os correios do Brasil nunca me entregaram um boleto em dia. Eu sempre tinha que baixar da internet, senão eu pagava com juros. Hoje, dia 1º, eu abri a minha caixa e estava um bolo de boletos assim. O correio não atrasou nenhum. Até os que vão vencer daqui a 15 dias já chegaram. Eu fiquei impressionado. Eu disse: que eficiência. Eles deviam ser eficientes fora dessa crise. Ou então deveriam pegar os nossos boletos e apresentar para os nossos governantes, para os nossos prefeitos, para aqueles que em favor da nação nós não podemos trabalhar. Mas não está chegando dinheiro na minha conta, nem na sua conta. Ou já chegou alguma coisa para você aí? Ah, não chegou? Nem na minha. Ninguém veio na minha empresa dizer assim: olha, os teus 12, 15, 10 funcionários, se preocupa não, que a gente vai manter eles. A empresa está fechada tem quase 20 dias, sem produzir, sem nada. E aí? Eu reclamo para quem? E você que está me ouvindo, que vive de uma banquinha, que está aí há 15 dias sem poder vender nada. Nós temos que nos sensibilizar, porque se a gente ficou aqui esperando de governante, nós vamos passar necessidade. E o povo de Deus, quando ele se une, ele é forte, porque a igreja unida ela é muito poderosa. Você é a igreja, você é forte. Reconheça diante de você mesmo e diante de Deus quem você é. Deus te chama de sacerdócio real, de nação santa, de povo escolhido. Nós temos poder nas nossas mãos. Use isso em favor do seu irmão, do seu vizinho, daquela pessoa que mora lá na favela, que está passando necessidade. Ajude, faça a sua parte. E a Bíblia diz uma coisa assim, que nós devemos nos preocupar primeiro com os domésticos da fé. Então procure quem é seu irmão em Cristo. Não importa a igreja de que você seja, ou mesmo desta, mas procure saber quem está precisando da sua ajuda e ajude. Esse é o momento de você mostrar quem você é na multidão. Esse é o momento de você mostrar para Deus quem você é nessa multidão. Se alguém que está indo com a multidão, ou se alguém que está sendo tocado por Cristo e está tocando nele pela fé. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na Shalom do Pai. A gente vai se vendo aqui nas redes sociais e crendo que isso logo vai passar. E se não passar, nós vamos passar como diz um cantor, se eu não me engano é Lázaro. Ele diz assim: nós vamos passando pela prova, dando glória a Deus. Tu vai passando pela prova, dando glória a Deus. Como é que é? Sabe tocar essa música não, isso? A gente vai passando pela prova, dando glória, meu patrão. Você vai dando glória daí, eu vou dando glória daqui. Pastor, e quando a fome chegar, a gente vai dando glória. Porque enquanto você está exaltando a Ele, o inferno inteiro está te olhando e dizendo aqui: como é que pode? Como é que esse povo pode estar adorando a Deus se eles não têm nada? Porque nós amamos a Deus não por aquilo que Ele tem, mas por aquilo que Ele é. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na Shalom do Pai. Bye, 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 bye.